Memória Política, aqui na Folha News, hoje contando com a participação do professor Osmar Piardi. Em outro segmento, nós conversamos sobre política até a eleição de Elie Pegoraro em 1992. Professor Osmar, aí veio a eleição municipal de 1996, que uniu os antigos adversários, o já era PDS, agora não lembro, Eu também não. e o MDB, né? Exatamente. Que na verdade a história deles eram sempre de oposição um ao outro. E houve essa união lá em 1996, liderada pelo prefeito eleito Paulo Moisés de Andrade. Nos conte um pouquinho dessa história, como é que aconteceu, porque no final ela não terminou bem, né, professor? Me parece que não, apesar de eu não... Eu participei até da eleição do Dr. Paulo Moisés e do Dr. João Garcês como vice, mas não participei ativamente nesse período político-administrativo. Até no decorrer desse período, por razões mais particulares, foi quando eu me desliguei do antigo PDS e assinei ficha no PFL. Tá? Mas tenho lembrança que, inclusive, seguidamente a gente conversa com ele, com o Dr. João, que nós, antes de ser formalizado o acerto do MDB e PDS para a composição da chapa Paulo-João, nós ainda, quando íamos, o João recorda seguidamente para nós, que nós íamos indo ao Barracão, tinha a inauguração da ponte lá do Barracão, e eu, o vereador Ivan Trevisoli, não sei quem mais, lançamos o Dr. João como um possível candidato a prefeito. E existia pesquisas na época que indicavam que o nome do Dr. João era o que de menos resistência existia. Então, nós tinha a possibilidade de nós eleger prefeito. E lançamos o nome do João. Tá, mas no decorrer aí das coisas, os fatos foram... A política, você sabe que ela é dinâmica, ela é cheia de fatos assim, inesperados, né? E a negociação foi se aprofundando e, de repente, estava composta a chapa Paulo Andrade e João Garcês, que veio a ocupar, por exemplo, a administração nesse período aí, né? Então, mas nesse período, eu fui praticamente inerte, eu não participei ativamente da atividade partidária e nem de vereança. Aliás, nesse período, foi um momento que eu fiquei de suplente de vereador novamente. Tá? Eu não consegui... Mas chegou a ser presidente da Câmara, né? Sim, foi num momento posterior, né? Tá. Foi no governo do Elie Pegoraro, no primeiro ano do governo Elie Pegoraro, eu fui eleito pela totalidade da Câmara, presidente da Câmara de Vereadores, exerci. Foi um momento que eu tenho boas e grandes lembranças aí, doutor Aldoir, porque era um momento de muita dificuldade ou de crise até no setor agropecuário. E a gente tendo uma boa ligação com o então deputado estadual Jarbas Lima, ele trouxe a Lagoa Vermelha a comissão de assuntos agropecuários da Assembleia Legislativa e fez uma memorável reunião aqui em Lagoa Vermelha, onde os agricultores, as entidades foram ouvidas, e me parece que até surgiu algum benefício via Banco do Brasil, no sentido de compreensão daquele momento histórico. E também faço questão, e muita questão,
de ressaltar que foi no período do governo do Elie Pegoraro, e que eu era presidente da Câmara, e que eu pude, não só eu em caráter pessoal, mas falo mais em caráter pessoal, mas a Câmara como um todo, nós emprestamos incondicional apoio ao município para a realização do primeiro encontro dos municípios de Lagoa Vermelha. Eu acho que foi um momento cultural extremamente importante, onde significativos aspectos da história de Lagoa Vermelha e da região foram trazidos à tona e condensados em anais que ainda hoje existem. Uma pena que não houve um fortalecimento, Não teve sequência, não né? teve uma sequência, mas foi um momento muito bonito. E também emprestamos apoio também nessa coisa, que a exemplo do que ocorreu agora esse ano, em maio, aí, onde houveram as enchentes, a Lagoa Vermelha também sofreu uma pesada período de chuvas, de enchentes, tendo inclusive a ponte do Rio Lajeado dos Ibos sido levado embora pelas águas. E ali foi um trabalho bonito, elaborado pelo Elie Pegoraro, com o nosso apoio, no sentido de tomar a peito e reconstruir com ajudas da região, dos municípios e alguma coisa do Estado, na recuperação, na feitura da nova estrutura da ponte do Lajeado dos Rios. E teria os outros aspectos assim que a gente também teve a oportunidade de emprestar apoio em obras e serviços daquele período. Professor Osmar, já pulando para a década de 2000 até hoje, o senhor foi se afastando paulatinamente da vida pública? Não, não, Alduir. Não. No final do governo do Elie, eu voltei a concorrer, daí pelo PFL. Daí fui eleito vereador novamente. Daí constituímos a bancada do PFL na Câmara de Vereadores. Daí já a Câmara mais segmentada, né? Daí então tinha vários partidos, né? Nós fizemos Maioria era oposição a maioria era ao oposição, prefeito Paulo Andrade. mas aí já era De 96 a 2000, né? 2000, tá? Não, então eu fui de 2000 a 2004. Que Então, quando foi prefeito Moacir Moacir Volpato. Volpato. Aí eu estava vereador novamente, né? E exercendo daí a liderança do PFL na Câmara, sendo, de repente, em muitas situações, o fiel da balança. Nem tanto a um lado, nem todo ao outro, mas contrabalançava em virtude até da ascensão do prefeito Moacir Volpato ao cargo, e que ele propunha algumas mudanças e implementou algumas ações radicais até na administração pública de Lagoa Vermelha, e eu acho que nós, a bancada do PFL, na época, fomos importantes porque nós soubemos contrabalançar a nenhum e nem a outro. E à medida, por exemplo, que o, o Volpato foi se consolidando na administração, não que não houve um adesismo de minha parte, pelo menos, mas o PFL, através de negociações com o PDT, resolveu fazer parte da administração do Moacir Volpato, da primeira administração. Aí, nesse momento, eu fui lembrado para ocupar o cargo, o primeira
mandatário do cargo de secretário municipal de Agricultura. Daí eu ocupei o cargo por 2 meses só, mas eu ocupei o cargo por uma imposição. Tá, por uma imposição, mas aceitei de qualquer maneira ser secretário por 2 meses. Daí eu tinha vontade de concorrer e como o secretário ordenava a despesa, ele tinha de se afastar. Daí eu me afastei, fiquei mais 4 meses na administração, na primeira administração do Volpato, como oficial de gabinete, como chefe de gabinete. Tá. Vencido esse período, daí veio o período pré-eleitoral, e então eu quis concorrer, daí eu me afastei. Tá. Voltei a concorrer, mas daí não me reelegi. Daí não me reelegi. No segundo período do Moacir Do primeiro para o segundo. Isso, é. Tá. Daí, como eu tinha apoiado, e o PFL apoiou o Volpato na reeleição dele, caberia ao partido algumas vagas de cargos no secretariado ou no segundo escalão, e eu fui convidado daí pelo seu Moacir Volpato para exercer o cargo também de chefe de gabinete. Exerci ali, após um período, eu fui conduzido ao cargo de secretário da administração até o final do primeiro mandato dele. Ali, então, eu continuei exercendo, né? E também faço questão até de dizer, Alduir, que foi um momento, um período de grande crescimento para mim, pessoalmente, né? De aprendizado, né? Em termos da vida pública como um todo. Aconteceu a reeleição, eu continuei com ele lá na administração. Daí eu não concorri, até por problemas de saúde, eu não concorri. E nesse período também, daí houve a formação, né, o então vice-prefeito, o Getúlio Serioli, se tornou candidato a prefeito, e nós apoiamos. Pelo menos, eu particularmente apoiei o Getúlio na primeira administração dele, né? Elegemos, e também por uma bondade, ou sei lá por que razões, eu voltei a ocupar o cargo de secretário da administração do Getúlio. E num período, assim, quase que muito transitório e inesperado, e que eu jamais imaginava, por situações que não interessam aqui, eu fui conduzido ao cargo de secretário municipal de educação, num caráter emergencial, pelo então prefeito Serioli, né? E depois daí então veio o meu desligamento paulatino, né, da administração pública e da própria política, né? Mas nunca eu deixei, por exemplo, de ter alguma participação em atividades partidárias, né? E principalmente de envolvimento em candidaturas, né? Candidaturas que eu visualizei como importantes para o município de Lagoa Vermelha. De repente, não para tantos outros, mas para mim, para minha ótica, importantes, e que eu tenho orgulho de dizer, Alduir, que nesse período de 42 anos que foi relatado aqui na minha vida política, eu servi a diversos prefeitos, todos eles, né, com elevado espírito público, com um serviço prestado à comunidade e que honra sobremaneira a classe política de Lagoa Vermelha. Professor Osmar, mais de 40 anos na vida pública, exercendo vários cargos, como é que o senhor compara a época lá de 1980 e poucos com a de hoje? A maneira de fazer política mudou muito? Mudou. Para melhor ou para pior?
Olha, eu não saberia assim, dimensionar em números se foi melhor para melhor ou para pior. Agora, doutor Alvir, eu vou dizer o seguinte: eu tenho, de certa maneira, saudades daqueles momentos que a gente fazia política antigamente. Até porque a política era realizada, os partidos, me parece que eles tinham uma preocupação bem forte assim, na escolha de nomes, como hoje continuam tendo, é verdade, né? Mas a política era feita, ela não tinha essa história tanto da visitinha aqui, lá, pedir o voto na casa, aquele negócio tudo. Exercia, era muito importante os comícios. Eu tenho saudade dos comícios, porque eles eram um momento assim que eles tinham vários significados. Os comícios eles eram um momento de encontro social, porque quando a gente marcava um comício para um bairro ou para um distrito do interior, ou como um encerramento, aquilo ali havia uma preparação dos simpatizantes daquela candidatura para verificar, ah, para se encontrar, para vivenciar aquele momento ali. Então era um momento de encontro, era um momento de encontro social, as relações sociais. Era um momento de crescimento pelo seguinte fato, doutor Aldir, que me parece que no conjunto da obra, não vamos particularizar esse ou aquele ou aquele lá, mas no conjunto da obra, os candidatos eles se preparavam bem mais e eles procuravam, nesses momentos, transmitir aquilo que verdadeiramente eles queriam e que assumiam o compromisso. E não raras vezes, era um momento até de civismo, de fortalecimento do civismo, no sentido de que, nesses momentos, era chamado a atenção para os fatos políticos do município, do Estado, da nação, quer sobre o aspecto positivo, sobre o aspecto negativo. Então, e a gente sentia prazer, de repente, de fazer um comício lá numa localidade, lá do interior, e lá chegar lá, a comunidade está esperando, ansiosa para ver o que a gente tinha a dizer. É bem verdade também que às vezes tinha momentos de radicalização, né? Tinha segmentos insatisfeitos por uma ou por outra razão e que raras vezes, mas acontecia, né? Algum desentendimento, mas de um modo geral eu vi aquilo ali como um ato de fortalecimento, inclusive do civismo, né? Como é que o senhor analisa a situação hoje partidária? Lá na sua época, certamente, não eram tantos partidos. Hoje nós temos quase 40 partidos no país. E nem sempre são obedecidos pelos seus filiados, não tem uma caminhada longa, digamos assim. Há uma mudança muito frequente de políticos para este ou aquele partido. Como é que o senhor vê essas duas situações? A lá do seu tempo, quando o senhor iniciou, e a de agora? Eu acho que lá naquele período existia mais esse comprometimento, né, doutor Alberto? E, de repente, apesar de que o senhor também vivenciou esses momentos, né? Por exemplo, partidos como a Arena e MDB terem sido constituídos por diversos outros partidos, né? Sim. Mas existia uma maior homogeneidade. Aqueles que assumiam a condição de MDBistas, que vinham do antigo PTB, segmentos do PSD e outros partidos, eles tinham uma referência a seguir. E aqueles que vieram a constituir a Arena, PL, PSD, o DN e assim por diante, também tinham
uma certa identidade ideológica e de comprometimento. Então, me parece que ali existia esse diferencial. Hoje, esses 30 e poucos partidos que tem aqui na nação possibilitado, eu acho que pulverizou muito esses aspectos ideológicos e não raras vezes, e não vamos também esconder o sol com a peneira, são siglas de aluguel, né? Que eu não sei se contribui com alguma coisa para o processo político como um todo. Chegou a ver na sua época, professor Osmar, uma radicalização entre ideologias tão forte como se percebe nos dias de hoje? Eu diria que radicalização ideológica não saberia assim te dizer. Existia radicalização política, né? Partidária. Era MDB, MDB, era Arena, Arena, e ali posições bem firmes e bem posicionadas, tanto de um Não lado seria como é quanto. hoje, esquerda versus direita. Também até poderia ser, né? Mas às vezes eu me pergunto, Aldir, ah, o que é esquerda e o que é direita? Tá? Eu vejo, por exemplo, composições de governos aí que se diz, não, eu sou direita, mas estamos cheios de esquerdistas e vice-versa, né? Os governos de esquerda cheios de direitistas aí, né? Então, é um aspecto assim que vai exigir naturalmente com o tempo aí e não muito longo, né, uma reorganização novamente partidária. E eu acho que tem que condensar mais Limitar o limitar número de essa sigla partidos. aí. Porque é impossível ter mais de 30 ideologias, né? Exatamente, né? E depois a pulverização, parece que de recursos, né? Aí agora com o fundo partidário, né? É uma briga por a divisão pelo fundo, parece aqueles momentos assim, quando a gente tem um galinheiro fechado ali, né? E as galinhas têm a ração, a gente vai Como lá é e que o já. senhor, como legislador, dá em vários mandatos, como é que o senhor vê, por exemplo, hoje o Congresso Nacional trazendo para si algumas atribuições que é do Executivo? É o caso das emendas parlamentares, distribuição de recursos, que tecnicamente caberia ao Executivo. Exatamente. Eu, eu sou totalmente contra. Totalmente contra. Eu acho que quem tem que governar é aquele que é eleito para governar. Quem é que é eleito para governar? É o O executivo. Executivo. O executivo. O legislativo contribui para a governabilidade, lógico que sim, mas tem outras atribuições nobres, dignas. Por exemplo, o trabalho em comissões, o trabalho de representação, o trabalho de reivindicar. E, principalmente, eu lamento às vezes, Alduir, quando eu vejo alguma sessão do Congresso Nacional, onde se reúne aquelas 500 pessoas ali, ah, um olhando para um lado, o outro tirando uma foto, o outro No celular, né? fofocando, né? E o debate político não acontece. Anteriormente, eram muito bem posicionados as lideranças dos partidos, especialmente, ou aqueles representantes mais designados para exercer a função mais de representação do partido, quando iam para a tribuna, o plenário silenciava, ouvia. Por exemplo, eu tenho lembranças de momentos memoráveis de Paulo Brossard, de Jarbas Passarinho, de Pedro Simon, de Mendes Sá e de tantos outros
políticos aí, né, Que marcaram, que né, marcaram a história, época, né, a doutora Aldoeira. Hoje, por exemplo, eu não saberia, assim, olhando no Congresso Nacional, qual é a referência para fazer com que até silencie todo aquele pessoal, né? E eu acho que o político tem que reivindicar, sim. Agora, reivindicar dentro da proposta do executivo, porque quem ganha a eleição, no caso para administrar, é o executivo. Né? E aí eu não sei se essa pulverização é interessante de recursos, né? É 100 mil para um... Além de possíveis desvios, né, de finalidade na Eu aplicação de acho que recursos. contribui muito, né? Contribui muito, né? Então tem que ser mais valorizado. Ó. Professor Osmar Piardi, muito obrigado pela sua gentileza de conceder esta entrevista à Folha News. Eu que agradeço a oportunidade, espero que possa ter contribuído de alguma forma aí, principalmente na lembrança de alguns fatos políticos aí, né? E cumprimentá-los pela iniciativa, né? Dizendo que é extremamente importante essa recuperação da memória histórica, né? Da política, da administração pública, da comunidade como um todo, né? Eu cumprimento vocês aqui da Folha e me coloco à disposição no futuro se for útil para alguma coisa. Professor Osmar Piardi participou aqui na Folha News do quadro Memória Política.